que todo mundo foge do sofrimento. É isso. Como assim a escolha do sofrer? Primeiro, existe uma grande diferença entre sofrer e escolher sofrer. O pai que está com um filho acamado agora, ele não tem opção. Ele está sofrendo por aquilo. Eu, como atleta, eu escolho sofrer. O cristão, ele escolhe sofrer. E a gente, como empresa, pauta muito em 1 Pedro 5, do versículo 8 ao 11, ali, que fala muito para a gente assim sobre... e depois de terem sofrido um pouco, o próprio Deus vos edificará, fortalecerá. Então, quer dizer, existe já uma referência que, para você experimentar alguns resultados, o processo vai ser o sofrimento. E nada melhor do que o treino para mostrar isso. Então, você quer uma medalha, você vai ter que sofrer nesse processo. Só que esse sofrimento é uma escolha, e aí, pegando outras, a gente tem o poder de olhar para esse sofrimento como a morte ou como a vida. E a minha pergunta no final de um treino é sempre assim: e aí, você vai olhar para a dor do cansaço ou para a dor do crescimento? Porque o discurso hoje é de que está corrido, está cansativo, está puxado. E aí você está andando perto de pessoas assim, a tua energia ela já começa a ir embora, né? E nós temos cada vez mais fortalecido essa cultura de que esse sofrimento, esse momentâneo sofrimento, é tudo que a gente mais precisa para produzir frutos, para não é? produzir frutos. E frutos que permaneçam. Exato. E é muito interessante como o sofrimento ele gera um tipo de fruto diferente. Extremamente. Não é? Porque o fruto que aparece quando você tem só uma vida boa, que você evita sofrimento, eu acho que é um fruto muito superficial. Né? Não tem raiz. Não tem raiz. E agora, quando você tem um fruto que vem de algo que passou por sofrimento, você vê a experiência de vida, você vê conteúdo, você vê consistência, não sei. Diferente. Como que você relacionou o período que você estava vivendo, que você falou que você estava, que bateu com o que você estava vivendo. O que você estava vivendo que fez você querer pular uma etapa e querer depois viver toda essa frustração? Eu lembro quando eu falei de casamento com hoje a minha esposa, na época a gente estava se conhecendo, ela falou assim: você está falando de casamento, você não consegue nem salvar dinheiro no final do mês. Ela já deu uma dura, assim, ela falou: você não tem nem organização pessoal e está querendo fazer família, vai se organizar pessoalmente. Isso é uma das coisas. Você está casado com ela? Estou casado há 6 anos, temos 2 filhos maravilhosos, e a Priscila ela é chave nisso de trazer a clareza dos processos, né? Então, naquela época, eu vivia o famoso de galho em galho, né? E aí o galho está quebrando, você pula para outro, começa a quebrar, pula para outro. Relacionamento. Então, assim, eu venho de uma família desestruturada, e quando eu tenho um encontro com Jesus, meu maior sonho é fazer família, mas eu não sabia por onde começar. Então, eu conheci alguém que falava: meu, isso aqui conecta com os meus princípios, os meus valores, vamos casar. Aí, assim, não é só vamos casar, não é só vamos inscrever para uma maratona e correr. Tinha todo um processo. Profissionalmente, a mesma coisa. Então, estava sempre acelerando processos, acelerando projetos, mas não tinha uma estrutura, não tinha uma coerência daquilo que era a minha teoria com o que era a minha prática. E aquilo, óbvio, só acelerava, frustrava, quebrava, cansado. Aí, abrir espaço na mente para as mentiras, de que você não merece, de que você não é bom, daquilo não é para você. Então, eu estava passando por tudo isso e eu estava na fase que o menino jovem tem que virar homem, já estava indo para os meus 30 anos, né? Então, aquela corrida eu acho que foi um presente de Deus para mim. E falar, você não estava casado ainda naquela Não, corrida? eu nem conhecia, ou já conhecia. Não, eu estava conhecendo a Priscila nessa época, da maratona. E acho que mas foi muito bom porque também nesse processo eu entendi a minha força mental. E aí eu só falei, agora, assim, quando eu falei, lógico, eu tive ajuda de muitas pessoas, né? Passei por vários processos, mentores, pastores, terapia, cheguei a fazer terapia porque quando eu me qualifiquei como atleta e depois eu decidi parar, a minha cabeça ela entrou num parafuso, questão hormonal mudou muito. Mas, enfim, naquela temporada, então, eu vi que eu precisava construir a base para isso.
Aí construir a base para isso foi, tá bom, em 5 meses eu vou sair de 42 para 75 quilômetros, só que treinado. E aí foi incrível. Foi um processo maravilhoso, porque eu tinha sentido a dor de não fazer o que deveria, mas eu também tinha sentido a paixão de conseguir concluir mesmo assim. De acreditar que era possível também, né? E assim, existe uma coisa em cruzar uma linha de chegada e pôr uma medalha no peito que é única. Então eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que estão perto de mim, a vida é como uma corrida. E se você não cruza a linha de chegada, você não põe a medalha no peito. Agora, quando você põe a medalha no peito, ninguém pode tirar aquilo de você. E a Bíblia dá exatamente, Paulo dá esse exemplo, né, da corrida, e que nós não devemos desistir, né, e que existe uma linha de chegada e existe esse momento aí especial. Então, Exato. que a gente está numa jornada, numa maratona, que muitas vezes traz surpresas não tão boas, né? Traz surpresas boas, mas traz surpresas ruins, de frustração e tal, mas que a gente não pode desistir. Exato.